Olá pessoal, meu nome é Dayana e o vídeo de hoje é um pouco diferente. Nós vamos aprender a fazer uma tela de menu utilizando imagens e utilizando o P5JS. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, que você vai me ajudar muito a trazer outros conteúdos aqui, certo? Então, vamos lá. Eu tô aqui no Canva, que é onde eu vou criar a minha imagem, né, para colocar na tela de menu. Claro que isso aqui eu vou criar para a gente poder utilizar e entender como funciona, né, o código por trás de uma tela. Por quê? Porque lá no P5JS a gente iria fazer exatamente o que está fazendo aqui, né? Desenhar um retângulo, desenhar uma imagem para poder colocar o código nessa imagem. E aqui a gente já vai pegar a imagem pronta, né, no próprio Canva e vai levar para lá para a gente fazer apenas a parte do código. Então vamos lá. Eu vou aqui em criar um design, vou vir aqui em personalizado e aqui eu vou colocar as dimensões 500 por 500 pixels. E aí eu vou criar um novo design. Quando eu crio um novo design, ele vem para cá, para uma outra aba, onde a gente consegue ver a nossa área, né, de trabalho. Que a gente vai trabalhar criando aqui a nossa imagem. Então eu vou vir aqui vou colocar game, para a gente ver se aparece alguma coisa mais específica. Ó, apareceu um template assim um pouco mais animado, né? Então a gente pode utilizar ele como base para a gente poder criar o nosso template, a nossa imagem, né? E aqui a gente vai colocar as nossas... E aqui a gente vai colocar, né, os nossos botões. Então eu vou apagar essas duas informações que tem aqui. Vou vir aqui, vou colocar tela de menu. Coloquei aqui tela de menu, vou deixar um pouco menor aqui, só pra gente... Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Eu só tô ensinando vocês como utilizar a tela. Essa parte de desenhar a tela fica a critério de vocês com a criatividade de vocês. Isso aqui vai servir só pra gente poder trabalhar no P5JS e ir direto pro código. Então aqui tela de menu, certo? E aí eu vou colocar aqui dois botões. Então, pessoal, finalizei aqui a nossa tela e eu criei dois botões inicialmente. Criei o botão Play e o botão de informações, certo? Então, se vocês quiserem criar outros botões, aí vocês vão ficar a criatividade de vocês também. Então, aqui, o que a gente vai prestar atenção principalmente? A gente vai prestar atenção nas dimensões dos nossos botões. Então, aqui a gente tem, ó, como olhar quando a gente abre e fecha esse botão para aumentar o tamanho dele. A gente tem como olhar as dimensões. Então, aqui nessa partezinha que fica em preto, tem L, que é a largura, né, de 142 pixels, e A, que é a altura, de 51 pixels. Então, a gente sabe que o nosso retângulo, né, que vai ser o botão Play, ele tem uma dimensão de 142 por 51, certo? Então, a gente vai guardar essa informação para que no P5JS a gente saiba exatamente quais são essas dimensões para a gente poder calcular a área que o mouse vai clicar, certo? Então, vai ser 142 por 51. E o nosso círculo, ele tem uma dimensão de 50 por 50, né? Então, a largura dele é 50 e a altura dele é 50. Então, nós estamos criando aqui um círculo de diâmetro igual a 50, certo? Então, o raio vai ser 25. É o que a gente consegue saber aqui por essa largura 50 e a altura 50. Que são as informações que a gente precisa para poder levar também para o P5JS. Então, agora a gente vai baixar essa imagem. Eu vou vir aqui em compartilhar. Aí tem aqui a opção baixar. Aí eu vou escolher a opção PNG, que é onde a resolução é melhor, né? E vou baixar. Ela vai baixar no meu computador.
E aí a gente vai para o P5JS para poder colocar essa imagem lá e poder trabalhar em cima dela, certo? Então aqui a gente está no nosso editor do P5JS, certo? Aqui a gente já pode ver que a nossa imagem da tela de menu foi baixada aqui no computador, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo projeto aqui no P5JS. Quando eu crio um novo projeto, ele já abre essas duas funções aqui para mim no arquivo JS, que é o arquivo JavaScript, certo? Então aqui a gente tem a função setup, que é uma função de inicialização da nossa tela, da nossa área de design. E aqui a gente tem o Create Canvas, que nada mais é do que criar a nossa área onde nós vamos criar a nossa tela. Então aqui eu vou colocar 500 por 500, que é o tamanho que eu criei lá na minha imagem. Então eu vou colocar 500 por 500. E aqui a gente tem a função draw, que é onde a gente vai colocar os nossos códigos. E aí a gente tem aqui, os nossos códigos que eu falo são os códigos que vão ser mostrados, que vão ser executados nas nossas telas, certo? Esses primeiros códigos aqui, como o Create Canvas, são configurações iniciais e os códigos que estão na função draw são códigos que devem ser executados, né, a todo tempo ali na nossa tela, certo? Então, a gente vai criar aqui um background. Esse background é a cor de fundo da nossa tela. Inicialmente está com a cor cinza aqui, certo? Então, essa é a parte que a gente consegue ver da nossa tela. Então, ela está com a cor cinza, no tamanho 500 por 500 pixels. E aí, a gente pode vir aqui, sempre que a gente alterar alguma coisa no nosso projeto, a gente pode vir aqui e salvar, certo? Como que eu faço para renomear esse projeto para que quando eu acesse os meus projetos no P5 eu consiga identificar? Então eu venho aqui em tela de menu, que é onde está o valor, o nome do meu projeto, e eu posso alterar esse nome para qualquer nome que eu quiser. Então se você estiver fazendo o jogo, você pode colocar o nome do seu jogo, por exemplo. Quando a gente cria um novo projeto, vem um nome qualquer aqui dentro. Eu já tinha alterado antes de começar a gravar o vídeo com vocês, certo? Então aqui, o que é que eu preciso que vocês saibam imediatamente? Que a gente tem outros dois arquivos aqui no nosso projeto do P5JS. Então, para poder visualizar esses arquivos, eu vou apertar nessa setinha que tem aqui. Então, ele vai abrir os arquivos para mim. E aqui nesses arquivos eu tenho o HTML, que é o arquivo que a gente vai utilizar também. Nesse arquivo HTML, a gente tem as tags que faz o uso da biblioteca do P5JS, que faz o uso do arquivo CSS, que é esse arquivo que a gente tem aqui, que a gente não vai utilizar ele, e faz aqui o uso do arquivo do JS, né, que é o arquivo JavaScript que a gente vai utilizar. Então, essa parte aqui é importante, por quê? Porque a partir do momento que nós criarmos outro arquivo para armazenar o código de outra tela, a gente vai vir aqui e vai criar um outro script desse aqui com o link, né, para poder acessar a esse arquivo que está guardado lá, o código da nossa tela. Então, isso é importante que a gente entenda, né, que é aqui que nós vamos dizer para nossa tela existir, né, para nossa tela existir, o arquivo que a gente criar precisa estar aqui no arquivo HTML, porque é assim que a gente torna visível para a máquina esses códigos que nós criamos no arquivo, certo? Então aqui a gente já tem o link do arquivo JS, que é o sketch.js, que é esse que a gente vai desenvolver o nosso código. Então, sabendo disso, né, a gente vai agora para a parte de desenvolvimento da nossa tela aqui no P5JS. Então, para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer uma playlist com todos os vídeos que eu vou executar até finalizar essa parte da tela. Então, se você está aqui e você quer assistir todos os vídeos, clica aqui na descrição desse vídeo que vai ter o link para a playlist. E lá você vai poder acompanhar passo a passo. Esse é o primeiro vídeo e vai ter outros vídeos da continuação desse exercício, que é criar uma tela de menu, certo? Então eu espero vocês no próximo vídeo.